Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Live CNN e obrigado pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde a vocês, muito agradecido pelo convite. Professor, expectativa para o pronunciamento de Joe Biden logo mais às 2h30 da tarde. O que esperar da fala do presidente dos Estados Unidos neste momento? Olha, nós temos já alguns pontos que o presidente tem mais ou menos como pontos fixos, pontos básicos da fala dele. O primeiro deles é, de alguma forma, ele vai continuar na mesma posição, é só observar a reação do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que não serão enviadas tropas europeias, e o presidente norte-americano já tinha avisado que não serão enviadas tropas americanas para a Ucrânia, pelo menos neste momento ou nos próximos momentos, né? A atitude isolacionista dos Estados Unidos, a crença isolacionista dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos é muito significativa, né? Nós nunca podemos esquecer que 70% dos americanos concordaram inteiramente com a saída do Afeganistão. Eles não mudaram de opinião ainda. Então, este é um ponto que nós podemos esperar que será mantido. O segundo ponto provável é ele vai tornar mais severas as punições econômicas, as chamadas sanções econômicas. Provavelmente, ele vai subir um grau nessas sanções, atingindo interesses russos, especialmente naquele chamado espaço SWIFT, que é uma espécie de PIX internacional para grandes volumes de dinheiro entre países. Isto afetará, sim, sem dúvida nenhuma, os interesses russos no mundo inteiro. Professor, boa tarde. Quais tipos de sanções que poderiam ser impostas à Rússia que estrangulariam a economia? Olha, a primeira delas e a mais forte é esta que provavelmente o presidente Biden deve anunciar, se não neste próximo pronunciamento, assim que a situação se agravar, né? Que é a retirada, a imposição de que o sistema SWIFT, que é esse sistema de pagamentos internacionais, não possa mais operar com os russos. Isto significaria uma perda sensível de capacidade de pagamento de exportação para todos os produtos russos, incluindo petróleo. Isso atingiria de forma bastante significativa a capacidade russa de acesso a moedas fortes. Isso é forte. Isto terá impacto na realidade russa? Terá, mas ele tem que ser, de alguma forma, mitigado, esse impacto, porque a Rússia se preveniu e tem uma reserva cambial de aproximadamente 680 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, isso é mais ou menos 45% do PIB brasileiro. Dá uma ideia perfeita do volume de recursos que eles já guardaram. Talvez a Biden guarde aquilo que é a sanção mais dura para ser feita contra a Rússia, que é atingir os oligarcas russos. Isto ele vai pensar duas vezes para fazer. O que é que isto significa? É congelar os depósitos desses amigos de Putin, oligarcas russos, grandes executivos de empresas, principalmente petrolíferas, que têm os depósitos em bancos europeus, especialmente em bancos alemães e franceses, e em bancos americanos. Isto sim terá um impacto muito forte, mas ele vai pensar isso duas vezes, porque de alguma forma isso assustará todos os que depositam dinheiro nesses bancos. De algum modo, ele vai pensar duas vezes nesse aspecto pelos resultados que isso vai provocar. Esta sim seria uma medida rigorosamente efetiva, mas politicamente delicada. Professor, como o senhor avalia essa nota do Itamaraty dizendo que acompanha com grande preocupação a situação na Ucrânia, mas sem condenar os ataques como fizeram outros países, e inclusive o direcionamento mais duro veio do vice-presidente Hamilton Mourão, que tem discordado bastante das opiniões do governo? Olha, você tocou num ponto muito sensível, porque ontem todos nós ficamos um pouco mais tranquilos ao ouvir a posição do embaixador brasileiro na ONU, o embaixador Ronaldo Costa.
O que é que o embaixador Ronaldo Costa Filho disse? Ele retornou o Brasil àquele estuário de sensibilidade, aquele estuário de serenidade que caracteriza a posição de política externa brasileira. Nós sempre defendemos a autodeterminação, isso há 200 anos. Nós sempre defendemos a autodeterminação dos povos. Nós somos um país que é essencialmente pacífico. Nós sempre mantemos equidistância dos conflitos. Veja, Israel-Palestino, mantemos as duas posições. Nós, neste conflito, lamentavelmente, deixamos um pouco esta posição e tomamos, como a diplomacia americana chamou a atenção, tomamos um dos lados, né? Embora o presidente Bolsonaro tenha insistido que isso não aconteceu, não foi assim que o mundo viu, especialmente o mundo ocidental, que é com quem nós temos grandes negócios, né? Com quem a opinião importa. De alguma forma, essa fala de ontem do embaixador brasileiro na ONU devolveu o Brasil a esse estuário. Nós ainda não tivemos esta fala confirmada por notas oficiais do Itamaraty. Elas foram extremamente cautelosas, dando uma no cravo, outra na ferradura, sem uma condenação explícita, como fizeram outros países, praticamente quase todos os países ocidentais, acompanhando, respeitando o direito de autodeterminação dos povos e de soberania e, evidentemente, de não invasão do seu vizinho. Isso é mais ou menos um direito consagrado, uma linha do direito internacional que o Brasil sempre respeitou. Vamos aguardar que esta posição de ontem oferecida na ONU chegue efetivamente ao todo do governo brasileiro. Professor, a gente pode esperar um conflito armado dos dois lados, da Rússia, que agora começa a invadir a Ucrânia, e a Ucrânia tendo o apoio de países do Ocidente, também de países que fazem parte da OTAN? Olha, Marcela, esse é o ponto mais sensível, né? Nós temos aí, evidentemente, nenhum de nós deseja a guerra. Nenhum de nós pretende essa situação que ela se degenere em um conflito total. Se nós observarmos as ações militares propostas pela Rússia, nós vamos perceber também que eles têm o cuidado de não atingir objetivos civis nessa primeira fase, que eles buscaram, na prática, incapacitar o exército e principalmente a aeronáutica, a força aérea ucraniana para evitar choques. Há uma desproporção muito alta entre o poderio bélico ucraniano e o poderio bélico russo. O Ocidente vai entrar neste fato num confronto direto? Eu não acredito. Como nós observamos, ainda há pouco a CNN noticiou, Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da ONU, deixou muito claro que não serão enviadas tropas. Os Estados Unidos, nós já conversamos também assim, desse lado, foi cauteloso nesse aspecto. Outra coisa é municiar os ucranianos com recursos e equipamentos militares. Isto vai acontecer, mas, de alguma forma, um envolvimento direto que degenere numa guerra completa, eu acho que haverá ainda um longo caminho a perseguir, e eu acho isso bastante sensato e espero que assim aconteça. Professor Leonardo Trevisan, sempre um prazer recebê-lo aqui e contar com seus esclarecimentos e explicações sempre muito didáticos. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez.